Fala galera, graça e paz, Thiago Roberto aqui mais uma vez. E no vídeo de hoje eu queria falar com vocês um pouquinho a respeito sobre o propósito de Deus para as nossas vidas. E por conta desse assunto tão simples, mas que ao mesmo tempo é sem compreensão por grande parte das pessoas, nós decidimos gravar esse vídeo para que, baseados na palavra de Deus, na verdade, nós possamos compreender melhor e possamos responder a duas perguntinhas simples. Por que eu existo e para que eu existo? Então, se você quer saber essas respostas baseadas na palavra de Deus, continue conosco depois da vinheta. Ao longo de alguns anos trabalhando com vidas, nós podemos notar que as pessoas do mundo não fazem ideia do porquê elas existem. Mas o mais triste ainda é perceber que pessoas que já se renderam ao Senhor, que estão vinculadas ao corpo de Cristo, muitas vezes também nem sabem para que existem e por que existem. Por isso, vamos através de alguns textos da palavra de Deus tentar responder essas questões. No texto de Isaías 43:7, o Senhor, através do profeta, ele fala assim para a igreja: "Tragam todos que me reconhecem como seu Deus, pois eu os criei para a minha glória." Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, após ele exaltar a riqueza, o conhecimento, a sabedoria de Deus, ele finaliza o texto nos mostrando a finalidade pela qual tudo deve ser feito. E ele fala assim, Romanos 11:36, "Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém." O mesmo apóstolo, na carta que ele escreve à igreja que está em Corinto, ele cita a motivação correta que devemos ter em relação às nossas atitudes. Em 1 Coríntios 10:31, ele fala assim para a igreja: "Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus." Estes textos nos deixam bem claro que nós fomos criados para glorificar o nome de Deus, para adorá-lo, para poder desfrutar da vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. É normal nós notarmos que as pessoas do mundo, elas ainda não têm conhecimento dessa verdade, porque elas ainda não foram instruídas sobre isso. Porém, há muitos irmãos que, por recebimento de ensino errado ou por falta de compreensão da palavra, acreditam que após serem batizados não lhes restam mais nada a não ser frequentar os grupos caseiros ou os encontros gerais da igreja. Esse é um engano muito comum e que muitos acreditam. Por isso nós precisamos compreender com mais profundidade qual é o propósito de Deus para as nossas vidas, o porquê Ele nos chamou, por que nós fomos chamados para fazer parte da sua família. Tudo que fazemos em nossa vida tem um propósito. Investimos boa parte de nossas vidas nos estudos com o propósito de nos tornarmos pessoas mais instruídas, pessoas mais qualificadas, com o propósito de no futuro termos uma condição melhor de vida, um emprego melhor. Nos casamos porque em algum momento da nossa vida o nosso propósito era construir uma família, era ter filhos, e naquele momento o propósito era esse. Mas como igreja, o que precisamos compreender é que nenhum desses propósitos são mais importantes do que o propósito de Deus para nós. E o nosso maior propósito deve ser o de fazer parte do propósito de Deus para a nossa vida. Quando conhecemos e compreendemos mais a fundo esse propósito de Deus, tudo aquilo que sonhamos, planejamos e desejamos para a nossa vida tornam-se secundários àquilo que Deus deseja, sonha e planeja para nós. Outro engano muito comum e que é muito disseminado por aí é a ideia de que Jesus Cristo é o nosso Salvador e que nós somos chamados para sermos salvos. E essa é uma visão completamente equivocada a respeito de Jesus e da vontade de Deus para o homem. Muitos acreditam que o propósito de Deus para o homem é a salvação, e eles acreditam nisso porque eles olham para o propósito de Deus com o início na queda do homem, no pecado de Adão e Eva. E eu concordo com você que se nós olharmos para o propósito de Deus por essa perspectiva, não nos resta outra alternativa a não ser acreditar realmente que o propósito de Deus para o homem é a salvação. Mas eu quero mostrar para vocês aqui que não é essa a visão que nós devemos ter do propósito de Deus para nossas vidas. Ah, Thiago, então você está me dizendo que Deus não se importa com a salvação do homem? É óbvio que não é isso que eu estou querendo te dizer, até porque a palavra de Deus nos mostra com clareza que Ele se importa muito com a salvação do homem. Quero ler com vocês aqui alguns textos. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 3 e 4, a palavra de Deus nos fala: "Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade." No texto que está em 2 Pedro 3:9, nós temos essa mesma garantia de que Deus quer a salvação do homem. Que ele fala assim, "O Senhor não demora em cumprir sua promessa, como julgam alguns.
Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Se a salvação do homem não fosse a vontade de Deus, não faria sentido ele ter entregue seu único filho para morrer por nós na cruz. Assim, o sacrifício de Cristo teria sido em vão. E ao lermos esses textos, não nos resta dúvida de que Deus deseja que o homem seja salvo. O propósito de Deus, ele não surgiu com a queda do homem. Ele já estava no coração de Deus antes mesmo do pecado entrar no mundo. Veja o que a palavra nos diz na carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja que estava em Éfeso. Efésios 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Versículo 11. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Se o propósito de Deus fosse a salvação do homem, então Deus ele seria cúmplice do pecado, porque ele necessitaria que o homem pecasse para que ele pudesse fazer parte do propósito de Deus. Mas o texto que acabamos de ler na carta aos Efésios nos revela que antes mesmo de criar todas as coisas, antes mesmo da fundação do mundo, Deus ele já havia nos escolhidos para fazer parte do propósito dele. A salvação, ela não é o propósito de Deus, mas sim a consequência de fazer parte desse propósito. Até porque não existe salvação fora do propósito de Deus. Em muitos lugares é pregado que para você ser salvo, você precisa simplesmente aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. E isso está muito errado. Em nenhum lugar da Bíblia, em nenhum texto bíblico, você encontra essa condição de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quando lemos o que Paulo escreveu aos Romanos, nós conseguimos compreender com mais clareza qual é a posição que Jesus tem que ter na nossa vida. Vamos ler juntos, Romanos 10, 9. Paulo fala assim: se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Portanto, Jesus ele não quer ser o seu Salvador, ele quer ser o Senhor da sua vida. E esse senhorio de Cristo sobre nós trará como consequência a salvação. Esse assunto do propósito de Deus para a vida do homem é um assunto bem extenso. Tem vários textos na Bíblia que nos mostram qual é o real propósito de Deus para a nossa vida. Por isso, se você quer se aprofundar mais nesse assunto e saber realmente qual é o propósito de Deus para a vida do homem, nós separamos um e-book onde nós colocamos todos os textos bíblicos, tudo que nos mostra qual que é o propósito de Deus para a nossa vida, onde você pode baixar no nosso site, entrar nas nossas redes sociais, lá você consegue baixar o material, ali tem um material detalhado que você pode ler na sequência, passo a passo, onde vai te trazer uma compreensão melhor desse assunto. Espero que você tenha sido abençoado com esse vídeo e que o Espírito Santo possa revelar cada dia mais a pessoa de Jesus para você. Um grande abraço, Deus abençoe a sua vida, graça e paz.